Milhares de pessoas ganham muito bem, têm uma vida financeira de certa forma estável, um bom salário, só que elas não conseguem sair do lugar. Elas continuam patinando, presas a um ciclo que não tem fim. Nesse vídeo eu trago passos práticos de como você controlar da maneira correta o seu dinheiro e quais são as melhores formas de gestão do seu patrimônio para que ele não se perca ou ele escorra por entre os seus dedos sem você perceber. Meu nome é Matheus Monteiro, esse é o canal Cristão Investidor. Aqui nós falamos de negócios, investimentos e finanças, tudo à luz da palavra de Deus. Você já sabe, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com um amigo que pode ser abençoado, beneficiado, instruído por tudo que nós estamos trazendo aqui de conteúdo com a máxima excelência, amor e revelação da palavra de Deus possível para que vocês possam crescer e se desenvolver cada vez mais nessa área que a gente tem problema de tanta dificuldade para lidar, entender o ponto de equilíbrio, onde não pecar, o que fazer. Então participe desse movimento, seja um instrumento de Deus para a sua geração. Eu conheço casos de pessoas que mesmo novas, em diversos momentos da sua vida, elas tiveram acesso a muito dinheiro. Por exemplo, os meus pais, a minha família em geral, sempre teve acesso a um montante de dinheiro muito significativo, só que elas simplesmente não gerenciavam da melhor maneira possível e era como um fluxo sem fim, entrava e saía e eles não percebiam como isso deveria ser quebrado, rompido e estabelecido de uma outra forma. Agora eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que talvez ganham bem e estão sempre no limite, endividados, sem progredir e às vezes você se coloca na condição delas e pensa, poxa, se eu tivesse essa mesma realidade, a minha vida seria completamente diferente da dela. Talvez você tenha pensado isso. Porém, não quero te incentivar a pensar isso, primeiro, que parte do princípio do orgulho, de você achar que você é melhor que outra pessoa, e isso, na maioria dos casos, não é uma boa solução. Cada um tem a sua dificuldade, o seu problema, e eu quero falar com você especificamente. Isso que você tem que focar. Na sua própria vida, esquece os outros. Aprenda com os maus exemplos, mas sempre aplicando e olhando para si mesmo. Falando sobre princípios de gestão financeira, é extremamente nós entendermos que o problema ele não é o dinheiro. Você vai ver ao longo desse canal, você tem muito mais conteúdo que já foi postado aqui, onde eu deixo claro e provo para vocês biblicamente que o problema não é e nunca foi o dinheiro, mas o amor a ele. É isso que a Bíblia fala em 1 Timóteo 6,10, inclusive. A Bíblia, inclusive, ensina sobre planejamento, sobre investimento, sobre evitar dívidas, sobre ser generoso, sobre ter negócios, sobre todas as coisas que você imaginar sobre finanças. Você percebe que a Bíblia tem algum tipo de ensinamento. O tema dinheiro foi o terceiro assunto mais abordado por Jesus em toda a sua trajetória e no seu ministério, só perdendo para a salvação e o reino dos céus. Se não fosse importante, ele não tinha falado tanto a respeito disso. Muitas pessoas acreditam que o cartão de crédito, por exemplo, ele é uma extensão do seu salário. Se você falar, poxa, eu ganho 5 e eu tenho mais 5 de limite, na verdade eu ganho 10. E essa não é a sua realidade, pelo menos não deveria ser. Você tem acesso a realmente se alavancar através de parcelamentos, por exemplo, porque talvez você não compre algo de R$500 de uma vez só, você consegue parcelar em mais vezes e isso entrar no seu fluxo mensal de renda. Mas o que é interessante você entender é não se iluda com o fato de você ter crédito. Na maioria dos casos, o banco está te liberando tudo isso justamente para te enrolar, fazer você cair no parcelamento de fatura e aí o seu suado dinheiro ir para o bolso deles ao invés de ficar no seu. Então você ter controle das suas finanças é extremamente importante e isso eu acho que tem a ver com um lado um pouco emocional. Tem um livro que eu vou gravar um vídeo a respeito dele que chama Psicologia dos Investimentos e eu vou falar muito a respeito disso. Uma frase que eu abriu meus olhos e realmente retratou exatamente aquilo que eu acho em relação ao dinheiro. Nesse livro, o autor diz que poupar é igual a renda menos o ego. Em outras palavras, as pessoas só conseguem poupar quando elas deixam de suprir as suas próprias carências, suas próprias necessidades, de mostrar às vezes para as outras pessoas ou de preencherem algum tipo de necessidade egoísta das suas próprias almas. Eu acho que não existe uma frase tão cirúrgica e tão descritiva do que está acontecendo na nossa geração. As pessoas estão realmente transferindo as suas vontades egoístas para o seu dinheiro, para que elas mostrem que tem mais, para que elas ostentem e assim sucessivamente. E pensando nos princípios financeiros que eu e você, nós devemos ter, o primeiro ponto deles é você ter um orçamento. Se você ganha R$5.000, você precisa saber o quanto você ganha, o quanto sai, para onde sai, quando que vem, tudo que engloba esse montante que você recebe mês a mês. Ah, Matheus, eu sou autônomo, eu recebo mais um mês, menos no outro, eu tô rico e tô pobre, eterno que eu vivo aqui. Tudo bem, mas você deve ter uma média salarial, você precisa ter expectativa pelos meses melhores, mas também entender que às vezes você vai ter meses que são piores. E eu sei muito bem o que é isso. Não seja muito otimista, se prepare para momentos difíceis, porque eles eventualmente acontecem. Dentro da preparação desse roteiro aqui, eu coloquei uma frase que diz o seguinte: vencer é intencional. Planeje o seu dinheiro antes que ele desapareça. Talvez você viva no automático, deixando para depois a organização financeira e não faça isso. Vencer é intencional. Seja o mais chato e detalhista possível em relação a essa área.
Saia das dívidas, esse é um segundo ponto que você precisa focar. Às vezes você pode pedir portabilidade da dívida, você pode renegociar com a instituição financeira ou o lugar que você deve, contratar às vezes uma dívida mais barata para pagar uma mais cara. É extremamente importante você resolver esse problema. A dívida ela é uma bola de neve que pode crescer e cada vez mais você não pagar o principal e os juros se tornarem cada vez maiores e de quem você emprestou cada vez mais rico e você cada vez mais pobre. Então vamos inverter essa ordem. Um ponto que eu coloquei nesse vídeo para falar que eu nunca tratei é você escolher as suas relações. Existe uma frase que diz que você é a média das 5 pessoas mais próximas que você tem na sua vida. E eu acredito que realmente isso possa ser uma verdade. A Bíblia também diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia nos ensina que um ambiente profético, Saul, todo cheio de problemas espirituais, chegou lá e profetizou também. Muitas vezes os ambientes que você estão te levando para um buraco, para cada vez mais dívida, cada vez mais problema, cada vez mais gasto indevido. Então você talvez precise também cortar algum tipo de relação, ter um basta em algumas amizades para que você possa prosperar, avançar e seguir com o propósito que Deus depositou sobre a sua vida. Existe uma frase do Robert Kiyosaki no Pai Rico, Pai Pobre, que ele diz: ricos compram ativos, pobres compram passivos. E é exatamente isso também. Você precisa poupar, investir, comprar os ativos. Os ativos eles têm características de trazer cada vez mais dinheiro para a sua vida. Passivo, ele não tem capacidade nenhuma de fazer com que você prospere, se desenvolva e cresça. Pensa no seguinte, se você comprar um tênis, qual que é a probabilidade dele se valorizar ou dele trazer mais dinheiro para você? Nenhuma. Um carro, uma camiseta, uma comida que você sai para comer todo final de semana, qual que é a probabilidade de trazer mais recursos para você? Em alguns casos, Matheus, é para fazer um networking, o meu carro vai me fazer ganhar mais dinheiro, igual a gente vê alguns cortes por aí na internet. Beleza, pode ser que sim. Mas na maioria dos casos, tudo passivo vai te levar cada vez mais para a ruína financeira. E os ricos, eles compram ativos. Eles investem seu dinheiro no mercado financeiro, compram imóveis, compram empresas, adquirem novos negócios, desenvolvem as suas capacidades intelectuais, de comunicação e de negócios, e assim eles vão crescendo cada vez mais. E aí você precisa também trocar essa mentalidade para que você se desenvolva. E obviamente, você precisa ser também generoso. O dinheiro, ele precisa ser um instrumento de bênção na vida das outras pessoas. Matheus, mas eu vejo uma série de pessoas aí não sendo gratas por aquilo que eu faço. Eu já ofereci muita coisa para elas, já abençoei, e elas não me retribuem com absolutamente nada. Não interessa, faz sua parte. Deus te chamou, você faz por Deus, em primeiro lugar, para Jesus, porque Ele fez por você. E se as pessoas forem ingratas, não te darem a devida atenção, ou a honra, ou o respeito, ou o reconhecimento, tanto faz. O que interessa é que você está cumprindo o que Deus te mandou para fazer. Não deixe de ser abençoado e abençoar porque alguém não valoriza ou, na verdade, você acha que vai ser mal aplicado o dinheiro, que a pessoa não vai saber o que fazer. Não é a sua responsabilidade. Se Deus está te chamando para fazer, faça. E aí, dali para frente, não é mais com você. Conectando com isso, eu tenho trabalhado bastante com uma série de pessoas para que o conteúdo chegue com a melhor qualidade possível, com profundidade bíblica, teológica e faça sentido não só para a sua vida com Deus, mas na sua vida secular também. Já que eu disse tudo isso, você já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal, é importante demais e a gente precisa crescer porque eu entendo que essa mensagem ela não pode parar em mim, mas ela precisa alcançar o máximo de cristãos e pessoas que tenham um coração sensível para viverem os melhores dias e propósitos de Deus na vida deles. O dinheiro, ele carrega em si propósito. Quando você consegue crescer profissionalmente, consegue ganhar mais recurso financeiro, causar um impacto na sua região, na sua cidade, no seu estado, na vida de pessoas que às vezes não conseguem e não têm uma realidade financeira que talvez gostariam. Eu lembro de uma vez que um casal, que eu e minha esposa fomos padrinhos, e a moça chegou para ela e falou: a gente não tem nem ovo em casa. Eu lembro que os meus pais, eles tinham uma casa de carne, eu fui lá, fiz uma compra, levamos lá uma série de mistura para eles. Naquela época não existia o melhor sentimento do que abençoar um irmão que estava passando numa dificuldade. Agora, se eu tivesse também em dificuldade, qual seria a opção que eu tinha para poder abençoar o meu irmão? Não teria como. Isso que a gente precisa entender. Enquanto a gente continuar entregando o dinheiro para o diabo, para os políticos, para as pessoas que não têm aliança com Deus, ele vai continuar sendo um instrumento de devastação, de ganância, de acúmulo de dinheiro sem propósito. Mas quando cristãos, homens e mulheres de Deus, começarem a se posicionar para controlarem o seu dinheiro, para fazerem a diferença nessa geração, a gente vai conseguir com certeza representar Jesus na nossa sociedade. E é isso que eu estou buscando, orando e lutando para fazer com que o máximo de pessoas possível seja despertado para fazer. Deus abençoe e até o próximo vídeo.